Hoje eu quero falar sobre as bênçãos de Deus. As bênçãos prometidas não são para os privilegiados, mas para aqueles que sacrificam a sua vontade para obedecer. O Altíssimo, quer dizer, a bênção não são para os privilegiados, mas aquele que sacrifica a sua vontade para obedecer o Altíssimo, obedecer a Deus. Quando Deus fala, desveja seu ouvido. Quer dizer, quando Deus fala, ele desveja seu ouvido. Não são todos os que se dispõem a atendê-la. Não são todos que se dispõem a atendê-la a Deus. Então é sobre isso que eu quero falar agora. Sobre as bênçãos de Deus, o que você precisa fazer para mim alcançar as bênçãos de Deus. E você tem que entender, quando a Bíblia fala de bênção, ela exige o quê? O que ela exige, pessoal? Obediência. Não existe bênção sem obediência. Existe conquista. Quando a pessoa age pela fé, ela conquista. A fé faz a pessoa conquistar. A pessoa conquista muito fundo pela fé. Mas só que ela não estabelece. Agora, quando Deus fala de bênção, a pessoa, ela é abençoada. Ela é abençoada. Quando ela é abençoada em tudo. Primeiro, o abençoado é salvo. Porque o abençoado, ele obedece a Deus. Então o abençoado, ele é salvo, ele está salvo. Ele conquistou a salvação. Ele conquistou a sua vida eterna. Bênção abrange a vida sentimental, a vida espiritual, a vida familiar, a vida financeira. Então é sobre isso que eu quero estar falando nesse vídeo. E lá em livro de Deuteronômio 28, no capítulo 1, diz aqui, vamos lá, o que Deus pede aqui, o que ele exige? Ele diz aqui, será que se ouvir a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra. Quer dizer, quais condições para que Deus venha abençoar a pessoa? Ouvir a voz de Deus, se ouvir a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, ou seja, obedecer, o que eu já falei no começo. Então você quer as bênçãos de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que dar ouvido à voz de Deus, você tem que praticar a palavra de Deus. Ele diz aqui, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre. Quer dizer, você vai ser bendito aonde você for. Sua felicidade não depende de ninguém, ela depende de você. Bendito é feliz, mais do que feliz. Sua felicidade não depende de marido, não depende de filho. A sua felicidade depende de quê? De você ouvir a voz de Deus e obedecer. Você vai ser bem. Se você estiver na cidade, você vai ser feliz. Se você for lá para o campo, você vai ser feliz. Aonde que você for, a felicidade te acompanha. Então é isso que você tem que entender. E ele diz aqui, o Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo no teu celeiro. Em tudo que puser as tuas mãos, te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado, quando guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar nos seus caminhos. Todos os povos da terra que invocarão sobre ti o nome do Senhor e terão medo de ti. Então, quais as condições para que tudo isso aconteça na sua vida? Obediência. Praticar a palavra de Deus. E se a pessoa que não pratica a palavra de Deus? É um contrário que diz lá em Deuteronômio 28, o contrário diz.
ele fala que a maldição vai vir, vai acompanhar a pessoa. Quer dizer, as consequências da desobediência. Não é que Deus amaldiçoa ninguém. Deus não amaldiçoa ninguém. Mas a pessoa, por si própria, quando ela desobedece, quando ela não quer obedecer a Deus, automaticamente ela vai viver no pecado. E o pecado vai trair maldição para ela. Eu vou provar isso para você, que diz aqui em Deuteronômio 28, no capítulo 15. Ele diz, o castigo da desobediência será, porém, que se não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não guardar e cumprir todos os seus mandamentos e o seu estatuto que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então, quando a pessoa não dá ouvido à voz de Deus, não obedece à voz de Deus, ela endurece o coração, ela não quer obedecer, a palavra de Deus diz que toda aquela maldição vem sobre ela e alcança ela. Assim como as bênçãos me alcança você por causa da obediência, a maldição também alcança a pessoa por causa da desobediência. Por isso que você vê um monte de pessoa hoje sofrendo, pessoa doente, pessoa que nunca consegue, né, sarar de uma doença. Ela é infeliz na vida sentimental, ela é infeliz familiar, ela é infeliz em toda a área, embora a pessoa tenha até dinheiro, tem pessoa que tem dinheiro, só que ela continua sendo infeliz. Por quê? A maldição acompanha ela, mas não é que Deus amaldiçoa ninguém. Ela, quando ela desobedece a Deus e pratica o pecado, então a maldição passa a acompanhar ela. Tudo dá errado na vida dessa pessoa. Então, se vocês vão ouvir esse vídeo, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe com as pessoas que estão sofrendo, pessoal. Ouça, eu não prego igreja, eu prego Cristo, eu prego Jesus. Tudo que eu falei para você aqui está na Bíblia, só você procurar que você vai ver. Deus te abençoe a sua vida e quem vai assistir esse vídeo. Amém.